Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do módulo Lógica de Programação com Scratch. Nessa aula, vamos abordar um conceito muito importante na computação, que é a entrada e saída de dados. O objetivo é apresentar o conceito de uma forma geral, com a utilização de exemplos e como esse conceito é utilizado no Scratch. Suponhamos que você queira que o computador some dois números, x e y. Para isso acontecer, você precisará abrir a calculadora e escolher os valores tanto para x quanto para y. Vamos supor que você tenha escolhido 2 e 3, respectivamente, assim como também o operador de soma. Dessa forma, você estará informando ao computador que você quer que os valores 2 e 3 sejam somados. Então, a partir desses dados, o resultado produzido pelo computador será a informação 5. Como você percebe, para que você encontre a soma de dois números, é necessário primeiramente que o computador te peça esses dados. Por exemplo, o computador, através da calculadora, espera que você escolha os números e o tipo de operação que será feita, que no nosso caso é a soma. Dessa forma, após informado ao usuário que o computador precisa de números e um operador para realizar o certo cálculo, o computador precisa que o usuário os informe para assim produzir um resultado. Utilizando essa analogia simples, a gente consegue entender de uma forma mais geral o funcionamento de uma entrada e saída de dados. Da mesma forma, para que o usuário informe um certo valor, ele precisa ser guiado pelo computador para que saiba que tipo de dado informar, ou seja, precisamos saber qual tipo de dados devemos informar. Na programação, a entrada e saída de dados, também conhecida como input e output, descreve esse processo de recebimento de dados do mundo real por meio de entradas externas, como teclado e mouse. Depois deste processo de entrada de dados, será possível mostrar uma informação processada por usuário. Essa informação pode ser mostrada através da tela do usuário, como um monitor, por impressão ou até mesmo por uma gravação de arquivo. Ou seja, quando a gente insere um dado no computador, é uma entrada, um input, e quando nós recebemos esse dado de volta processado, é um output, uma saída. E como dito anteriormente, a fim de que tenhamos uma resposta do usuário, o algoritmo precisa primeiramente interagir com ele. Para isso, utilizamos o comando escreva, que tem como função mostrar algo na tela. Após a execução desse comando, a mensagem que está entre parênteses será mostrada da seguinte forma, como a gente consegue ver aqui no slide. Como dito no primeiro slide, a interação será efetiva entre o usuário e algoritmo, desde que ele também receba um dado inserido pelo usuário. O comando utilizado para isso será leia. Mas para onde vai essa informação? Assim como nós seres humanos, temos uma memória que contém informação. Da mesma forma, o computador possui sua própria memória e é para lá que o dado será mandado. Depois a gente vai falar mais sobre isso no módulo de memórias e variáveis. Pense nela como uma caixa rotulada onde guardaremos algo para ser utilizado posteriormente. Podemos utilizar então o comando escreva para exibir o dado inserido, como também uma informação extra que a gente quer passar. Esse exemplo faz um resumo do fluxo do dado no exemplo anterior. Começa com o monitor pedindo o nome do usuário, então ele lê esse valor através do comando leia, que é o processo de input, e guarda numa variável, representada por um caixa. Após isso, ele irá usar o comando escreva para exibir uma mensagem, que é o processo de output, juntando uma informação extra mais o dado passado, através da utilização da variável nome. A caixa que contém um dado que representa o nome da pessoa. Na categoria aparência, temos blocos de comandos responsáveis por controlar a aparência do ator. Isso seria equivalente aos outputs. Nesta categoria, temos os seguintes blocos, que funcionam como saída de dados, que apresentam informações na tela. O bloco diga algo por x segundos, mostrar uma mensagem na tela. A gente pode botar, por exemplo, um oi e escolher por quanto tempo esse oi irá ficar aparecendo na tela. O bloco diga algo mostrará uma mensagem que também simboliza uma fala do ator e do personagem, porém, diferente do bloco anterior, a mensagem será exibida até que o programa seja parado, ou seja, quando executarmos esse segundo bloco,
aparecerá a mensagem e ela só deixará de aparecer quando a gente finalizar o código. No bloco pense algo por X segundos, vai fazer com que o personagem fique com um balãozinho acima da cabeça dele, representando uma ação de pensamento do personagem, por um determinado tempo que escolhemos. E na opção de baixo, da mesma forma que no Diga, o bloco fará com que o personagem pense algo até que o programa seja parado. Na categoria de sensores, temos alguns blocos que detectam algo. Eles seriam como nossos inputs. Iremos utilizar para a aula o bloco Pergunte Algo e Espere, que mostrará uma mensagem para o usuário pedindo um dado e irá esperar até que o usuário insira esse dado. Também temos o bloco Resposta, que funciona como uma variável que irá receber o valor inserido no bloco Pergunte Algo imediatamente e poderá ser utilizado posteriormente no programa. E se quisermos exibir o dado que nos foi passado com uma informação extra, como vamos fazer isso? Para fazermos isso, iremos utilizar o bloco Junte Algo com Algo, da categoria Operadores. Falaremos mais sobre essa categoria em outro momento. Esse bloco contém dois espaços que podemos preencher com algo. Para juntarmos um dado mais a informação extra, podemos utilizar a variável em um dos espaços em branco e outro espaço podemos dar uma informação extra que queremos passar ao usuário. E voltando agora para o Scratch, a gente vai entender algumas das funcionalidades básicas deles. Vou voltar no exemplo da primeira aula, que a gente vai fazer o bonequinho dar alguns passos. Por exemplo, para que um programa seja iniciado, a gente tem que escolher uma dessas opções aqui, que é ou quando a bandeirinha é clicada, ou quando a gente pressiona com a tecla, ou quando a gente clica no boneco. E para escolher ele andar, a gente pega esse de movimento, mova 10 passos. A gente também pode editar essa quantidade de passos, olha. E quando a gente clica aqui, ele vai andando. Ó. Quando você escolhe 500 passos, por exemplo, ele anda muito mais, entendeu? E você vai escolhendo aí do acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua ideia. Então, vamos utilizar estruturas de controle. A estrutura de controle, nós escolhemos, por exemplo, essa repita, que em outras linguagens de programação pode ser conhecida como for. A gente pode inserir o nosso bloco move aqui e ele vai andar 10 passos e vai repetir de novo isso 10 vezes. Olha só. Entendeu? A gente pode dar também 20 passos. E o bonequinho vai andando. Para fazermos com que o nosso boneco, o nosso gatinho, fale alguma coisa, a gente vem aqui na categoria de aparência, vem, arrasta para cá, para baixo, e quando clicarmos aqui, ele vai escrever essa mensagem na tela por esse determinado tempo. Quando clicamos aqui, aparece e em seguida some. E no outro exemplo que eu tinha, e para você apagar um desse bloco, você clica nele e aperta o backspace. Ou então é esse aqui, que ele vai ficar dizendo olá infinitamente até que o programa seja parado. Ele não vai parar até que clicamos aqui na bandeirinha vermelha. Também temos como fazer com que ele pense em alguma coisa. Ó, tá pensando, ele pode estar pensando em peixe, ó, peixe, ele está com fome. Nós também podemos usar sensores, que no caso aqui vamos utilizar o que foi aprendido na aula, que é a questão de entrada e saída. Aqui vamos fazer a gente vai selecionar isso aqui, pergunte qual é o seu nome, mas também você pode digitar aqui e botar a pergunta que você quiser e colar a resposta aqui. Mas a gente tem que ativar a resposta para que ela apareça bem aqui na tela. Quando a gente executar, qual é o seu nome? O nome é Caio. Dou um Enter e fica aparecendo aqui a resposta. E com o Scratch também a gente consegue fazer operações matemáticas, como por exemplo aqui, esse aqui é o de soma. A gente pode botar aqui 2 e 3, e quando a gente clica aqui em cima, aparece um 5. Também tem como juntar palavras, aqui ó, maçã e banana, a gente clica em cima, aparece maçã, banana. E mais futuramente a gente vai abordar aí esses operadores e todas essas outras categorias de formas mais aprofundadas. E lembre-se, é importante que você pratique para fixar o que foi aprendido nas aulas.
Por isso, vou disponibilizar alguns exercícios referentes a esta aula. E na primeira questão, temos o primeiro exercício. O ator deve perguntar ao usuário qual é o nome dele e logo após dizer a mensagem "muito prazer" e o nome que foi respondido. E no segundo exercício, o ator deve perguntar ao usuário as horas. Depois disso, o ator deve pensar: estou atrasado, já são tal horas. E logo após, ele deverá dizer: obrigado, preciso ir e até mais. Por fim, o ator deve se mover 1000 passos. E no terceiro exercício, o ator fará a mesma pergunta da questão 1. Logo após, ele também deve perguntar a idade da seguinte forma: muito prazer, o nome, qual é a sua idade? Depois disso, devo fazer outra pergunta: você tem quantos anos? Que legal, onde você mora? Ao final disso, deve dizer o nome do lugar. Parece ser um lugar bacana, prazer de conhecer, nos vemos depois. Por 4 segundos e mover o ator 1000 passos. Então é isso. Nesta aula a gente aprendeu o conceito de entrada e saída de dados e como funciona na prática. Vimos como utilizar os blocos de comando para construir programas que pedem um dado ao usuário e recebem ou retornam esses dados. Obrigado por assistir e até a próxima aula.